Olá, ouvintes. Olá a todos que estão nos ouvindo e assistindo a esta entrevista, dando continuidade à nossa série de entrevistas psicólogas da assistência social, falando sobre a prevenção ao suicídio nesse mês de prevenção, nesse mês de setembro, Setembro Amarelo. Estamos recebendo hoje a psicóloga Laila Veloso Camacho. Ela é psicóloga do CREAS, da assistência social. Oi, Laila, seja bem-vinda. Olá, Joyce. Olá a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, de estar aqui falando sobre um tema tão importante que precisa, sim, ser debatido para que a sociedade, em geral, consiga ter uma visão mais ampla, um entendimento melhor a respeito da prevenção ao suicídio, que é um fato que tem se tornado um problema de saúde pública, onde a gente tem observado índices cada vez maiores de pessoas assim que cometem o ato. E é tão bom tratar esse assunto, E, Laila, eu já começo a nossa primeira pergunta de hoje. Quais são os sinais de alerta para o suicídio? Bem, então eu vou falar alguns sinais de alerta. Bom, a pessoa começa a manifestar o desejo de morrer, ela fala sobre isso, ela fala também sobre um sentimento de vazio, muita tristeza, falta de esperança, ela começa a se isolar, ela se afasta do convívio familiar e dos amigos, começa a haver um aumento do consumo de álcool e drogas. Esses são alguns sinais que a gente precisa estar atentos. Tão importante esses sinais, também nós temos os fatores de riscos, que aumentam as chances de cometer suicídio. E quais são esses fatores? Bem, a presença de alguns transtornos, como a depressão, a esquizofrenia, doenças crônicas, uso abusivo de álcool, drogas, ou então, de repente, assim, a pessoa está passando por um momento de crise, como perda de um ente querido, separação conjugal, perda financeira, muita situação de estresse. Geralmente são situações que a pessoa passa e não consegue lidar, ela não consegue enxergar outra alternativa. Então, ela vê no suicídio como a solução de seus problemas, o fim da sua dor, a maneira que ela encontra para conseguir lidar com aquilo. Ela não tem outra alternativa, então ela comete suicídio. E você poderia dizer para nós, Laila, como auxiliar uma pessoa que está sob o risco de cometer suicídio? Bom, é muito importante incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional, evitar de deixar a pessoa sozinha, observar como a pessoa está, o que ela está fazendo, observar se a pessoa não tem acesso a meios para provocar a própria morte e, principalmente, ter empatia, saber ouvir, acolher o outro sem julgar. Nossa sociedade tem estado cada vez mais individualista, As pessoas têm pensado muito em si mesmas, estão muito voltadas, para as redes sociais, para a correria mesmo do dia a dia, E acaba não olhando para quem está do lado, para o seu próximo. Então, às vezes, só a disponibilidade de ouvir uma palavra, mostrar que se importa, uma ligação para perguntar se está tudo bem, mas é ligação mesmo, não é assim, mensagem de texto, não. Pode transformar o dia de alguém. Então, é muito importante se resgatar isso. A pessoa que comete suicídio, ela dá sinais. Não é algo que acontece da noite para o dia. Isso precisa ser levado a sério. Não achar que depressão é falta do que fazer, frescura, falta de Deus. E quando observar esses sinais, incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional. Assim, se perceber que o filho em casa começou a se isolar muito, mudou o comportamento, se aproximar mais, chegar para conversar, acolher, perguntar o que está acontecendo. Então, é isso, é estar atento e estar sempre com uma postura acolhedora, de estar enxergando o próximo, olhando ao próximo. Tão importantes esses assuntos e ter a companhia e a presença de vocês nessas séries que a gente tem feito aqui, no nosso programa, e vocês trazendo tantas informações úteis e importantes a todas as pessoas que estão nos ouvindo, por vezes familiares que passam por esses tipos de acontecimentos e, por vezes, as pessoas que trazem em si esses sentimentos, esses pensamentos de tentar contra a sua própria vida.
Você teria algo a mais para falar para nós? Eu já agradeço desde já sua presença e a sua participação aqui. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre esse tema. Dizer que no CREAS a gente tem disponibilizado a Caixa do Desabafo, que é um local, assim, que é um instrumento que a pessoa pode parar um momento, escrever um pouco sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento. E se tiver alguma necessidade, pode procurar a equipe técnica do CREAS. Eu e a Brígida, né, que somos as psicólogas que atuamos lá. Então, a gente se coloca disponível para ouvir, acolher e, de repente, encaminhar, caso a pessoa necessite, né, de fazer um acompanhamento, fazer uma psicoterapia. E também fazer um alerta aos pais para estarem atentos a seus filhos, a qualquer mudança de comportamento, qualquer coisa diferente que começar a perceber, porque eu tenho observado também que tem aumentado muito o índice de adolescentes que têm cometido automutilação, têm se cortado, né? E isso aí é um sinal de alerta que os pais também precisam estar atentos. Por que meu filho faz isso? O que está acontecendo? E tentar buscar ajuda profissional. Perfect.